Fala aí pessoal, amantes do conhecimento e da história, seja muito bem-vindo, este aqui é o meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Carlos, fique à vontade, pegue um café, porque aqui em Alexandria sempre há uma história a contar. Em 1901, uma placa de pedra negra foi encontrada nas ruínas da cidade de Suzã. Entalhadas em sua face 280 julgamentos ou leis, constituindo então o mais antigo código jurídico conhecido da história. A placa foi originalmente erguida na Babilônia em 1750 a.C., por um dos maiores reis da Mesopotâmia antiga, que se chamava Hammurabi. A palavra Mesopotâmia quer dizer entre dois rios, porque ela ficava realmente entre dois rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Ali foi considerado o primeiro berço da civilização humana. Então, essa primeira civilização, esses primeiros homens aí, eles foram crescendo, foram desenvolvendo. Então, tanto a sua escrita, como a sua matemática, como a sua astrologia, ela começou a ser reconhecida e serviu de exemplo para outras cidades também. Com o crescimento, então, da população e da riqueza acompanhada do desenvolvimento, houve ali, ou surgiu então, no meio da sociedade, uma hierarquia que era liderada pelos seus governantes. E tinha algumas classes, eles dividiam a nobreza e os sacerdotes no topo ali daquela pirâmide. Logo embaixo ficavam os mercadores e os artesãos, que era uma camada inferior. E na última camada, que era bem mais inferior, ficava os escravos e os trabalhadores. Um fato bem interessante dessas sociedades antigas aí é o que os historiadores vão chamar de especialização. Então você vê ali a divisão entre a corte e o sacerdote, os mercadores e também os artesãos, a parte dos servos ou dos escravos e dos trabalhadores. Eles tinham ali cada um a sua especialização, cada um fazia alguma coisa. Diferentemente do que os seus antepassados, que só produziam para comer. Eles, ao contrário disso, tinham as suas tarefas. A sociedade era dividida em tarefas. Sendo assim, essas divisões de classe aí, elas trouxeram muito frutos para a Mesopotâmia antiga. Porque eles concordaram em fazer ali com o seu trabalho humano, com as divisões de classe, as especializações, eles se ajuntaram e fizeram grandes coisas, como uma muralha para proteger as suas cidades, construíram grandes templos, eles faziam, tinha muita engenharia hídrica para trazer a água do rio para suas plantações. Então você vê que tiveram muitos resultados. Então, com tanto desenvolvimento, houve ali as necessidades administrativas, né, para marcar então ali a contabilidade. Então isso levou aquelas comunidades da Mesopotâmia a desenvolver a escrita, que foi a primeira cuneiforme, e depois eles já inventaram também o calendário, porque eles precisavam olhar as estações por causa das plantações, e isso foi desenvolvendo cada vez mais. Às vezes, né, alguns historiadores chamam então essa transição, esse desenvolvimento aí, esse passo importantíssimo, de Revolução do Bronze. Alguns historiadores chegam a dizer que um outro passo desse só seria dado na Revolução Industrial, para você ver como que foi uma parte bem importante que aconteceu ali na Mesopotâmia Antiga. Agora que falamos um pouco da Mesopotâmia Antiga, das primeiras civilizações, da Revolução da Idade do Bronze, vamos saber realmente, de fato, quem foi esse rei Hammurabi. Hammurabi foi o sexto rei sumério, nascido em Babel. Foi o primeiro rei da dinastia babilônica, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, que até então era um mosaico de reinos, cidades e estados. Hammurabi então usou da sua esperteza. Os historiadores dizem que ele era um homem muito estratégico, diplomático, e tinha uma força militar muito grande para unir esse mosaico de estados. E já como existiam as leis, como existiam as regras na Mesopotâmia Antiga, ele usou esses antigos editos
para fazer então o código, o famoso Código de Hammurabi. E foi de longo alcance, o seu império era muito grande, era um cara muito esperto, e ele escreveu ali aqueles mandamentos, os 280 mandamentos, as suas 280 leis, em pedras, que aumentou então a durabilidade das suas leis. Qual que eram as leis do Código de Hammurabi? Eram coisas cotidianas, eram as leis de situações que as pessoas passavam ali no seu dia a dia. Ia desde disputa de propriedade até fuga de escravo, bruxaria, agressão ao próximo. Eram coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas. Então ali tinha o estatuto, tinha a lei jurídica, o código, o famoso Código de Hammurabi, que dava um norte ali do que as pessoas podiam e do que não podiam fazer. Interessante deixar aqui também frisado é que o Código de Hammurabi ele era baseado na lei de Talião. O que era isso? Basicamente, o agressor era punido equivalente à agressão. A gente conhece como olho por olho e dente por dente. A pessoa matou, ela deveria morrer e assim por diante. Essa era as bases ali do Código de Hammurabi. Apesar de alguns historiadores dizer que o Código de Hammurabi nem sempre era seguido a regras, que aqueles que estavam no topo ali da pirâmide, que era a classe mais alta, nunca era punido como os escravos ou como os trabalhadores eram punidos, muito desses códigos serviu para outras nações. Ele foi copiado até o século VI a.C., mesmo depois da morte ali do rei Hammurabi e também quando o seu reinado foi se sucumbindo após a morte dele, esse código ainda serviu de exemplo jurídico para muitas nações. Uma coisa muito interessante que a gente vê isso até mesmo na Bíblia Sagrada, que é um livro muito antigo, que vai falar ali sobre a lei de Moisés, e ali está o olho por olho, dente por dente, que era uma coisa que Hammurabi já havia feito lá atrás. Então você vê que serviu ali já de código, que era o que eles usavam, uma lei oral já no passado. Foi uma coisa muito importante para a humanidade. E o Código de Hammurabi pode ser visto até nos dias de hoje. Ele se encontra lá no Museu do Louvre. Se você tiver oportunidade, pode conferir essa belíssima obra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de deixar o seu comentário, de dar um like nesse vídeo. E lembre-se que aqui em Alexandria sempre há uma história a contar. Bye, bye!